Bom, nós temos que encontrar uma expressão para a função cujo gráfico é a curva dada. Que curva é essa? A metade inferior da parábola x mais y menos 1 ao quadrado igual a zero. O que acontece, gente? Quando a gente tem uma função, o y tem que ficar isolado no primeiro membro e todo o resto fica no segundo membro. Então, é esse processo que a gente vai fazer, jogar todo mundo para o segundo membro. Então, olha só, a gente vai, em primeiro lugar, pegar quem está mais longe. É o x que está somando, vai passar para lá como sendo um valor negativo. Então, olha só, y menos 1 ao quadrado igual a menos x. Era x positivo, passa como x negativo. E agora? Tudo isso aqui está elevado ao quadrado. O que está elevado ao quadrado passa como raiz quadrada. Mas aí, todas as vezes que você tem um quadrado e passar ele para o outro lado como raiz quadrada, você tem que colocar mais ou menos, tá, gente? Isso é importante. Por quê? Porque quando o valor está ao quadrado, não importa se o número é negativo ou positivo, ele sempre vai virar positivo. Né? Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. 2 ao quadrado, 4 positivo. Então, a gente coloca sempre mais ou menos. Mais ou menos, raiz quadrada de menos x. Aí você tem um 1 negativo aqui, você vai passar ele para lá positivo, tá bom? Acabei copiando a mesma coisa aqui, gente. Despreza essa terceira linha, tá? É aqui a resposta, ó. 1 está negativo, passou para cá, positivo. Deixa eu até riscar isso aqui para não gerar confusão, né? Aqui, ó. Essa linha aqui está repetida, ok? Então, vamos lá. O 1 passou positivo. Eu poderia colocar ele aqui no final, mas como já tem o sinal de operação aqui, eu boto ele para a esquerda. 1 mais ou menos raiz quadrada de menos x. Professor, como é que eu vou saber o comportamento desse gráfico? Olha a dica aí. Quando você tem uma equação do segundo grau, você tem uma parábola e essa parábola ela fica em pezinha. Vou te mostrar como é que ela funciona aqui. Ó. Uma parábola ela vai se comportar assim, ó, certo? Assim, assim, ou virada para cima ou virada para baixo. Quando for raiz quadrada, essa parábola vai deitar. Vai deitar igual eu vou te mostrar aqui no desenho. Ó. Tá vendo a parábola deitada? Sempre que for raiz quadrada, vai ficar deitada. O que acontece? Isso aqui é todo o comportamento da função. Só que ele quer a metade inferior, tá? Tá até inferir aqui, é metade inferior da parábola. Qual é a metade inferior, professor? É aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó. Aqui é o ponto onde tem a metade, ó. É aqui onde ela se divide. Aonde? No x igual a 1. Olha o 1zinho. É esse 1 aqui. Quando for mais, eu vou acrescentar valores. Então, ela vai ficar maior. É a metade superior. Quando eu for usar o menoszinho daqui, aí é menos. Vai ser 1 menos alguma coisa. Então, é a metade inferior. Isso significa que aqui eu tenho toda a minha função. E a metade inferior vai ser qual? Vai ser essa que joga os valores para baixo. Como que os valores vão ser jogados para baixo? Por causa desse menos aqui. Ó. Esse 1 é positivo. Esse aqui, sempre de dentro de um radical, tem que sair um número positivo. Então, o que vai sair daqui de dentro é positivo, certo? Então, vai ser 1 menos alguma coisa. Então, essa é a parte de baixo. Então, 1 mais raiz quadrada de menos x vai determinar a parte de cima. 1 menos raiz quadrada de x vai determinar a parte de baixo. Aí você vai colocar só observaçãozinha lá, olha, isso vale para x menor ou igual a 0. Eu não posso usar x maior que 0. Por quê, professor? Porque se eu botar o x sendo igual a 1, vai ficar raiz quadrada de menos 1, e não dá para tirar raiz quadrada de menos 1. Agora, se eu jogar um valor negativo, raiz quadrada de menos 4, aí vai ficar menos com menos, mais. Entendeu? Por isso que aqui eu só posso usar o zero ou valores negativos. Por quê? Porque o negativo com o negativo vira positivo. Entendeu? Então, essa é a resposta. Y igual a 1 menos raiz quadrada de x, quando x for menor ou igual a 0. É isso aí. Valeu!